Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Robson e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante que é a mudança de estado. Eu moro no estado de Santa Catarina, mas eu venho de Minas Gerais. E pelo título aí você pode perceber que houve algumas complicações na minha vinda para cá. Antes de eu vir para cá, para Santa Catarina, eu tive um tempo pesquisando sobre esse estado. Eu tive um tempo pesquisando sobre essa região. Eu moro aqui no norte de Santa Catarina. Não é uma região muito fria. E pesquisei sobre alagamentos, pesquisei sobre emprego, pesquisei sobre como era a área da saúde, pesquisei sobre como era a área da educação, porque tenho um filho de 12 anos que precisa estudar ainda. Pesquisei sobre a segurança. Conheci pessoas daqui de Santa Catarina, estando lá em Minas Gerais. Conversei com algumas pessoas que moram aqui, perguntei sobre como era morar ali, como era a educação, como era a segurança, como era em relação a ter emprego, até uma vida, a qualidade de vida. E eu só tive argumentos bons, eu só tive pessoas falando que aqui era muito bom, que aqui você conseguiria prosperar, que aqui você conseguiria melhorar a sua vida em todos os aspectos, né? E eu peguei e falei, então eu vou arriscar. Mas eu cometi alguns erros. E um erro crucial que eu cometi e que você, quando está planejando sair da sua cidade, sair do seu estado para vir para Santa Catarina, não cometa esse mesmo erro que eu cometi. Robson, mas qual foi o erro que você cometeu? Pessoal, eu queria vender a minha casa lá em Minas, coloquei a minha casa à venda. A princípio, a minha esposa não queria vir para cá de jeito nenhum, porque ela estava adaptada lá em Minas Gerais, né? Então, assim, essa questão de adaptação é uma questão, assim, muito importante, porque a pessoa está adaptada a viver ali a sua rotina, dia a dia, o seu dia a dia, entendeu? O seu emprego, o seu trabalho, quem é evangélico vai para a igreja, quem é católico vai para a igreja, entendeu? Os seus filhos estão na escola, fazendo cursos. Tudo isso aí é uma rotina que a pessoa vive dia a dia e que ela teria que largar tudo aquilo ali para recomeçar uma nova vida em um outro estado. E eu já estava muito triste lá em Minas, sabe? Porque muitos barulhos, você não consegue dormir direito, porque é som ligado até 3, 4 horas, 5 horas da manhã, explodindo nos seus ouvidos. Eu peguei e falei, eu vou embora porque talvez lá eu consiga ter um pouco mais de sossego, qualidade de vida, né, pessoal? E eu não tenho nada contra quem escuta música alta, entendeu? Cada um sabe, né, o que faz da vida, o que é melhor para si, né? Mas só que eu não estava me sentindo bem ali mais. Então eu coloquei minha casa à venda. E acabei vendendo a minha casa. Até vendi para um parente meu mesmo, que estava lá. E que falou, não, você vai vender para um estranho, vende para mim. Eu vendi. E conversando pesquisando algumas casas aqui de Santa Catarina, eu achei uma casa e eu achei por bem sair de Minas Gerais. E quando eu resolvi sair de Minas Gerais, eu pesquisei bastante
Santa Catarina. Porque sempre eu ouvia falar que Santa Catarina é um estado bom, era um estado que produzia muito emprego, que corria muito dinheiro, que era bom para a saúde, que era bom para a segurança. E eu peguei e falei, então o melhor lugar para me criar meu filho é em Santa Catarina. E fiz muitas pesquisas em casa, né, pela rede vizinha, na verdade, né? Não pode. Encontrei essa casa e entrei em contato com o dono e ao mesmo tempo estava conversando também com um corretor que eu conheci também pela internet. E entrei em contato com esse corretor e eu perguntei para ele assim, olha, dá uma olhada para mim nesta casa, porque eu pesquisei bastante essa região. Em alguns pontos da cidade tem alagamento, em alguns pontos tem muito alagamento. Olha para mim uma casa que não tenha esse problema de alagamento, né? E esse corretor, ele era também novo aqui nessa cidade. Ele não tinha muito conhecimento com os pontos que alagam, os pontos que não alagam. Ele morava pouco tempo aqui também, não tinha muito conhecimento. Só que aí o dono do imóvel falou, não, pode falar para ele que não tem nenhum tipo de alagamento, né? E eu acreditei. E eu peguei e fiz uma proposta e o dono aceitou a proposta. O dono aceitou a proposta e quando ele aceitou a proposta, no outro dia eu embarquei no ônibus. Deu quase 24 horas aí de viagem. Embarquei no ônibus e cheguei aqui. Olhei o imóvel. Comprei o imóvel. No outro dia, voltei para Minas para organizar a mudança. Fiquei mais 30 dias em Minas. E voltei e comecei a morar naquele imóvel. Só que tem um porém. Como eu comprei essa casa praticamente pela internet, não conhecendo a região, não conhecendo os pontos de alagamento, não conhecendo aonde alagava, aonde não alagava, conversando com alguns vizinhos, eles disseram, olha, você cometeu um erro, porque essa casa sua aí alaga. Alaga e não é pouco. Alaga a ponto de entrar 1 metro de água para dentro. E eu peguei e falei, meu Deus do céu. Peguei a minha família, peguei a minha esposa, peguei o meu filho, uma enteada minha veio junto também, né? E eu peguei e falei, agora é encarar. E os primeiro ano nada aconteceu, não chovia, mas não tinha problema de alagamento, não tinha nenhum problema. E ali na minha garagem, eu tinha uma garagem que cabia quase 2 carros ali, de comprimento cabia, mas de largura não cabia, né? Mas de comprimento cabia 2 carros. E eu abri ali um comércio, uma mercearia na época que eu abri ali. Comecei a trabalhar naquela mercearia, porque nós sempre trabalhamos para nós mesmos, entendeu? Desde lá de Minas, a gente tinha mercearia lá em Minas também. E eu comecei a trabalhar ali naquela garagem ali, comecei do zero ali, a trabalhar, a vender e fui. Passou o primeiro ano, nada. Só que no segundo ano, em novembro de 2022, nós mudamos para cá em 1º de janeiro de 2021. 1º de janeiro de 2021. No segundo ano, novembro de 2022, choveu 3 dias seguidos e alagou toda a rua. E começou a entrar água dentro da minha casa. Não vou prometer, mas eu vou ver se eu encontro algumas fotos aí para me postar para vocês aí.
Tem que ver se ainda tem ali no drive ali, né? Alagou 1 metro de água, entrou tudo dentro da minha casa. Aí pensa você, sem primo, sem parentes, sem amigos, nada aqui. E entrou 1 metro de água dentro da minha casa. Perdi alguns móveis, perdi uma compra que eu tinha feito, foi tudo perdido. Consegui, com a ajuda dos vizinhos muito bons, que Deus colocou na nossa vida ali. Eles foram lá, ajudaram nós a tirar. Deus mandou até um caminhão, gente. Deus mandou até um caminhão que eu nem sabia de onde que veio aquele caminhão. O caminhão parou lá na minha porta e começaram a colocar coisa. Apareceu um monte de gente ali, carregando meus móveis ali para dentro ali, sabe? Antes que a água levasse tudo embora, e começou aquele tanto de gente ali carregando as coisas. E eu só chorando, minha esposa só chorando, todos nós chorando. E começou a colocar coisa dentro do caminhão, não sabia nem para onde que ia minhas coisas, porque eu não tinha nenhum parente aqui. Aí do nada apareceu o vizinho e falou, não, pode colocar as coisas lá na minha casa. Tinha um vizinho que tinha uma casa, que ele morava numa casa e que estava terminando outra casa para ele mudar, porque também a primeira casa dele era num lugar um pouquinho mais baixo e ele ficou com medo de alagar no futuro, e ele começou a construir uma casa num lugar mais alto. Aí essa casa estava sem as janelas, sem as portas, só coberta, só ali. E nós colocamos as coisas tudo ali dentro ali. Ele improvisou uma porta, improvisou uma janela. E ali eu fiquei 1 semana com a minha família ali. Fiquei 1 semana esperando a água baixar. Pessoal, tome muito cuidado. Não compre sem estar presente. Qual era o meu plano a princípio? O meu plano a princípio era vir para cá, alugar uma casa, ficar uns 2, 3 meses ali morando naquela casa de aluguel, uns 6 meses, e aos poucos ir pegando conhecimento da região, pegando conhecimento, e depois comprar uma casa. Só que tem um porém. Você não consegue achar casa no preço que eu achei. Você não consegue comprar casa aqui no preço que eu comprei. Porque as casas aqui é muito caro. Eu já tinha encontrado aquela casa, achei um preço muito bom, fui lá e comprei. Mas o preço dela era baixo justamente porque alagava. Tome muito cuidado. Não compre casa sem antes você estar presente, sem antes você conversar com a vizinhança, sem antes você conhecer a localização, sem antes você passar ali um tempo. Porque a casa que eu comprei tem um rio que ela passa 400 metros, 300 metros. Minha casa era 400 metros, 300 metros do rio. Então o rio subiu bastante e a água voltou. Entendeu? Tem um cano que passa numa valeta e aquele cano deságua no rio. Só que quando a água do cano, que a água cai na enxurrada e cai dentro daquela valeta, entra pelo cano, cai no rio, beleza. Mas quando o rio sobe, o rio fica acima do cano. O cano fica submerso e a água começa a voltar para trás. E eu não conhecia essa história. Demorou 1 semana para aquela água baixar. Aí, os vizinhos ali que tem costume com isso aí, já tinha várias enchentes e eles não mudavam dali. E eu peguei e falei, não posso continuar vivendo neste lugar, enfrentando essa situação. E aí o que acontece, pessoal? Passou 7 dias, eu voltei, mas estava só a lama. Mas pensa na quantidade de lama
dentro da casa. Aí os mesmos vizinhos que ajudou a tirar os móveis veio junto também. Nós pegamos 3, 4 vassouras ali do rodo e água com força para lavar, para tirar aquela lama. Pessoal, eu fico imaginando tanto que sofreu aquele povo do Rio Grande do Sul. Tanto que sofreu. Comigo foi 7 dias. Imagina com eles que perdeu foi tudo. Porque ali na minha casa entrou água dentro da minha casa. Não chegou a derrubar a casa. Não derrubou árvore, nada disso. Mas só alagou a minha casa, 1 metro de altura. Mas graças a Deus limpamos tudo. Eu peguei minhas coisas e voltei para trás, para dentro da casa de novo. E eu comecei a pensar comigo, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui porque eu não posso deixar minha família viver nessa situação novamente. Aí, nós não vamos falar aqui em valores porque não convém. Mas eu vendi minha casa pela metade do preço que eu comprei. Por quê? Porque todo mundo que conhecia aquela casa sabia que ela alagava. Então não tinha valor. Só quem comprava ela no valor alto é quem vinha de outro estado, de outro lugar, que não conhecia a região, que não conhecia nada. Porque era um valor muito bom. Para quem não conhece, é um valor muito bom. E eu vendi pela metade do preço. Sequer dava para comprar um terreno aqui. Aí conversando com alguns amigos, com algumas pessoas, aqui no bairro onde eu moro atualmente, no local onde eu moro atualmente, tem um conjunto de condomínios, que é uma parceria da prefeitura com a Caixa Econômica, e as pessoas compram esses condomínios e pagam barato por mês, não chega a R$200 por mês a prestação do apartamento. E tinha um senhor que até faleceu já dorme em Cristo já, e ele tinha um apartamento e estava à venda, porque ainda faltava 5 anos ainda para quitar o apartamento, e ele não queria mais morar aqui no condomínio, e ele estava vendendo por um preço mais em conta, e aquele preço cabia no meu orçamento. E eu comprei o apartamento, tinha muitas dívidas no apartamento, nós legalizamos tudo, né? E estamos aqui hoje, pessoal, morando nesse apartamento já faz 2 anos, 2 anos e meio. Não tem perigo de alagamento, não tem perigo de... Pessoal, Deus é minha testemunha. A casa que eu morava lá nesse outro bairro era uma casa de madeira, muito precária, sabe? Muito precária. O que valia mesmo ali era só o terreno. Mesmo assim, o terreno foi condenado pela prefeitura, porque a própria prefeitura, eu fui lá na prefeitura, pedi a ajuda da prefeitura. Falei, me dá aí 10 caminhões de terra para me aterrar, para ver se eu consigo levantar. Me dá aí 10 sacos de cimento, o que vocês puderem me dar, me ajudar. Eles falaram assim, nós não pode fazer nada, porque ali já é um local de área de risco. Área de risco. Peguei e falei, mas e aí, como é que vai fazer? Nós não pode fazer nada. Aí foi aonde que eu vendi pela metade do preço. Mas eu tirava, pessoal, 5 sapos todo dia de dentro da minha casa. 5 sapos eu tirava todo dia. Era sapo, era fiote de cobra, era rato. Pensa no sofrimento. Aí graças a Deus eu mudei para esse condomínio, né? Estamos aqui e Deus abençoou que a prefeitura, juntamente com a ação do governo, né? O apartamento foi quitado pelo governo, né? Não pago mais a prestação do apartamento, pago somente a taxa de condomínio, né? Pago somente o condomínio aqui, que não é caro. Então, pessoal, esse vídeo foi para te alertar. Eu perdi a minha casa. Porque uma coisa é você morar em uma casa. Outra coisa é você nunca ter morado em apartamento e ir morar em apartamento. É um choque de realidade. Porque eu nunca morei em apartamento.
entendeu? Então, assim, sempre morei em casa que tem quintal, tem tudo, sabe? Mas dou graças a Deus ao Senhor Jesus, que hoje eu estou dentro desse apartamento, né? Não corro risco de minha casa alagar, não corro risco de tirar sapo de dentro da minha casa, não corro risco de nada disso, entendeu? E então você toma muito cuidado. Aqui, ó, a segurança aqui é muito boa. Serviço você tem de sobra. Depois eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês, para falar com vocês sobre vagas de emprego que tem aqui nessa região que nós estamos. Mas tem muito emprego, muito emprego. E as escolas são muito boas, né? A área da saúde também aqui é muito bom. Só para vocês terem uma noção. Eu acho que eu já contei em algum vídeo meu, mas acho que não nesse canal, porque eu perdi um canal. E a minha esposa, quando morávamos lá em Minas Gerais, ela tinha uma hérnia no umbigo do tamanho ali de um limão. Um limão grande, hein? Um limão grande. Mais próximo da laranja do que do limão. E isso foi em 2019. Eu fui no postinho de saúde. Em 2019, eu mudei para cá em 2021. Em 2019 eu fui no posto de saúde. Ela já tinha uns 2 anos que ela estava com essa hérnia. E grande já. E cheguei no postinho de saúde e perguntei lá para a recepção que petava a fila de espera para minha esposa fazer essa cirurgia. Em 2019 eles disseram para mim, olha, nós estamos ainda atendendo os pacientes de 2016. Em 2019 eles falaram para mim, nós ainda estamos atendendo os pacientes de 2016. Peguei e falei, meu Deus. Aí quando chegamos aqui, nós entramos com um pedido no postinho de saúde. Deus colocou um anjo lá na nossa vida, lá que falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou tentar acelerar esse processo para você. Pessoal, com 3 meses, a minha esposa fez a cirurgia. Com 3 meses, ela operou, tirou aquela hérnia e foi uma bênção. E foi uma bênção. O que eu tenho para dizer para ti, busque em Deus. Busque em Deus. Não tome nenhuma decisão igual eu tomei, porque eu aprendi. Não tome nenhuma decisão sem antes você ter a resposta de Deus. Quer vir para Santa Catarina? Venha, porque aqui você vai ter qualidade de vida. Mas não venha de qualquer maneira. Tenha uma preparação. Ah, mas eu vou deixar minha casa aqui e vou pagar aluguel. Pesquise, porque os aluguéis aqui não é brincadeira também. É bem alto os aluguéis aqui e escasso. Você tem que pesquisar bastante. Alguns lugares aqui não aceitam criança ou não aceitam pets, entendeu? Então pesquise bastante. Pesquise bastante. E se você vai vir, faça uma preparação antes. Conquiste uma gordurinha antes. Venha com pouco de dinheiro. Venha com a quantidade de dinheiro que você consiga ali passar uns 3 meses ali tranquilo. Para você não passar apertado aqui. Tá bom? Porque emprego aqui tem bastante. Emprego tem bastante. Saúde aqui é boa. Quando eu cheguei aqui, pessoal, achei até estranho. Não sei na sua região, deixa aí nos comentários aí. A gente pisa na faixa de pedestre, os carros param. Só você colocar o pé na faixa de pedestre, todos os carros param para você passar. Todos os carros param para você passar. Eu achei incrível isso aqui, porque eu nunca tinha visto isso, né? Então, assim, tem muita coisa boa aqui. Mas não vou te falar para você que aqui é o paraíso, porque não é. Porque tem os seus desafios também, né? Tem os seus desafios também. Tem as partes ruins também. Mas
você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Eu não sei aonde que você está. Deixa nos comentários de onde você me assiste, de qual estado, de qual cidade, porque Deus tem o melhor para você. Não se acomode, lute, vai à guerra, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. O fim ainda não acabou. Deus proverá para ti uma nova história, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus no nome de Jesus.